Tudo bem, queridos? A partir desse momento, nós vamos conversar um pouco sobre os aspectos culturais do Egito. O que os egípcios deixaram de legado para a gente na área da escrita, na área da religião, na área dos conhecimentos científicos, tudo isso a gente vai ver. Tudo bem? Com calma, tranquilidade, vamos aos poucos, tá? Lembrando sempre que é sempre bom vocês acompanharem a apostila de vocês, que traz informações muito interessantes, tá certo? E fidedignas. Tudo bem? Avancemos. Do ponto de vista da escrita, queridos, como eu falei no vídeo passado, essa atribuição era designada para uma classe social específica, os escribas. Os escribas, desde os 5 anos de idade, eram treinados para serem escribas. Eles tinham que fazer testes, tinham que se exercitar do ponto de vista da escrita, ou seja, era um constante trabalho de paciência e aquisição de conhecimento. Porque a língua, a escrita era algo para poucos, gente. Somente os ricos, né, aqueles que tinham acesso ao conhecimento, sabiam ler. E, por consequência, quem lia nessa sociedade era quem tinha o poder. Tudo bem? Professor, mas esses escribas, eles eram públicos ou existiam escribas particulares? Sim, existiam os escribas públicos, ou seja, aqueles que atendiam, né, aos requisitos do Estado faraônico, no sentido de criarem tratados, leis e compartilharem junto a outras figuras do governo do faraó, e existiam os escribas que prestavam serviço a particulares, comerciantes ricos que não sabiam fazer conta, que não sabiam ler, que não sabiam escrever, contratavam certos escribas que vendiam essa força de trabalho para essas pessoas. Tudo bem? Então existiam os dois lados, né? O lado público e o lado particular. Tudo bem? Tá certo? E onde a gente pode ver essa manifestação cultural egípcia? Nos templos, por exemplo, uma série de imagens e, sobretudo, signos, né, da cultura egípcia, os hieróglifos. A gente consegue ver e consegue interpretar o que está escrito ali, claro, com um especialista, né, que levou aquela determinada pessoa a patrocinar certa imagem, colocar certos signos, enfim. Tudo isso fazia parte do cotidiano dessa sociedade. Lembrando, mais uma vez, quem lia tinha o conhecimento e, por consequência, tinha o poder nessa civilização. Tudo bem? Tranquilo? Tá certo? Posso avançar? Ok, galera. Então, podemos comentar um outro fator. Um outro fator cultural foi a marca dessa sociedade. A religião politeísta. Como assim? Existia, queridos, um panteão de divindades ligadas aos mais diversos assuntos dentro dessa sociedade. Existiam os deuses da sabedoria, existia o Deus da sabedoria, existia o Deus do amor, o Deus da guerra, ou seja, inúmeras divindades, né, que tinham certa missão, né, que tinham certos objetivos específicos. Já começar, por exemplo, por Osíris, esse que vocês veem aí na imagem do PowerPoint. Osíris era a divindade responsável em fazer a transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Segundo a tradição mitológica, Osíris tinha uma balança e ele pesava o coração das pessoas que morriam nessa balança. Se o coração dessa pessoa pesasse mais do que o peso padrão presente nessa balança, essa pessoa ela iria para o mundo do sofrimento. Mas se essa pessoa tivesse um coração mais leve, né, do que o peso dessa balança, essa pessoa, né, testada ali por Osíris, iria para um mundo bom, iria para o mundo da felicidade. Essa divindade era responsável por essa transição. Tudo bem? Tá certo? Por isso que a gente vê, né, o ato de imposição das mãos, né, de venerar, isso é antigo, esse gesto, é muito presente nessa sociedade, tudo bem? E mais do que isso, esse gesto religioso, isso foi sendo copiado ao longo dos tempos por outras religiões, outras sociedades, outras culturas. Então vocês veem como esse tema
e eu sempre falo isso, né? A religião é plástico, né? Não fica isolado. Ele é um tema que dialoga com o tempo e com outras sociedades, né? Que adicionam filtro ou pegam diretamente, adaptam ou readaptam, né? Essa é uma questão, um assunto muito interessante presente na nossa civilização. Tudo bem? Tá certo? Os egípcios acreditavam, né, na vida após a morte. E mais do que isso, acreditavam na reencarnação. Segundo os sacerdotes, né, as pessoas, depois desse tribunal, né, elas poderiam voltar para os seus corpos, tudo bem? Passando pelo tribunal de Osíris, passando para o lado do bem. Elas voltariam para seus corpos. Por isso que existia o processo da mumificação, galera. Mumificação era uma ação comum à sociedade? Era. Camponeses, certos escravos, poderiam ser mumificados, mas a grande diferença era a seguinte: o local onde ficava a múmia. Né? Nas pirâmides, nos grandes templos, ficavam as múmias dos abastados, das classes mais privilegiadas. Tudo bem? Tá certo? Como se fazia esse processo? Os sacerdotes, especialistas, retiravam os órgãos internos do corpo do morto. Né? Pra você ter uma ideia, o cérebro era retirado pela narina, olha só. Né? Caramba, que coisa. Deu até nervoso. E os órgãos eram preservados num líquido. Né? Dito isso, esperava-se o espírito voltar para o corpo. Pois é, né? Existia essa crença. Né? E mais, né? Essa volta, ela testemunharia a presença de todos os objetos de valor dessa múmia. No caso, dentro de um templo, um abastado, um sacerdote que morreu, um próprio faraó. Tudo bem? Tá certo? Então, isso mostra o quanto que os egípcios acreditavam na vida após morte, né? E mais do que isso, o quanto que as divindades se faziam presentes, né, no cotidiano, em assuntos cotidianos, em assuntos comuns da vida das pessoas. Tá certo? Tranquilo? De boa? Bom, o que mais que eu posso falar para vocês sobre a religião egípcia? Ah, sim, existiam certas divindades que tinham um formato, né, de pessoas, né? Certas divindades que elas eram compostas, né, em suas representações imagéticas com traços humanos. E existiam certas divindades que tinham tanto traço humano como traço animal. Traduz isso em uma palavra, em duas palavras, professor: antropomorfismo e antropozoomorfismo. Antropomorfismo, divindades com traços humanos, exclusivamente. Antropozoomorfismo, divindades que tinham traços humanos e de animais. Como, por exemplo, a divindade Anubis. Anubis, divindade da proteção, ela tinha cabeça de um canino e abaixo da cabeça traços humanos. Antropozoomorfismo. No caso, Osíris, antropomorfismo, um deus que tem traços humanos. Tá certo? Tudo bem? E assim era muito presente a representação imagética das divindades na cultura egípcia. Professor, me dá outros nomes? Claro que dou. Osíris, né, que está aí representado. Horus, Falco, Ísis, né? Uma série de outras divindades que possuíam esses traços e participavam de assuntos específicos da sociedade. Tudo bem? Tranquilo? Tá certo? Posso avançar um pouquinho? Vamos avançar. Vamos falar sobre o conhecimento egípcio, queridos. A gente começa a falar um pouco da engenharia egípcia, como se construiu aquelas pirâmides enormes, esses templos enormes feitos na pedra, né? Como isso foi feito? Claro, gente, a partir de conhecimento técnico, conhecimento matemático. Os egípcios conheciam muito a matemática, conheciam muito a física aplicada. Existe uma pintura numa tumba egípcia onde pode-se ver um recurso que os egípcios utilizavam para transportar as pedras, né, enormes de 2 toneladas
para construir as pirâmides. Eles molhavam a areia para diminuir o atrito da pedra com o solo, fazendo com que a pedra se locomovesse de modo mais rápido, né? Tanto na subida, né, como na descida. Então, eles tinham conhecimento da física prática, né? A matemática, a medição, tudo isso não é feito somente na imaginação. Existia um corpo de técnicos específicos para essas construções. Tudo bem? Tá certo? Os egípcios também tinham um amplo conhecimento da astronomia. A partir da observação dos astros, eles conseguiam entender e conseguiam saber quando seriam as cheias do Rio Nilo, para poder melhor usar os recursos desse rio, né, para as plantações, né, para a alimentação de animais, enfim. Então, eles tinham muito conhecimento, mas um conhecimento mais prático, né, da vida. Né? Não era algo ligado a colocar o conhecimento no papel, né? Somar, dividir. Isso começou com os árabes, né? Mas o conhecimento deles era mais ligado à vida, né? Era mais ligado à praxis, ou seja, à ação. Né? Não existia, por exemplo, a concepção de você criar o livro do conhecimento. Né? Existe o livro dos mortos. Né? O livro dos mortos era o livro sagrado, cultuado pelos egípcios, colocado, por exemplo, quando eles mumificavam certas pessoas junto a essas múmias, né? Para ocorrer uma transição positiva entre a alma e Osíris, né? Mas, do ponto de vista do conhecimento técnico, não existia uma preocupação, eles não fizeram isso. Né? Reuniram todo o conhecimento num livro, né? Assim como outras sociedades fizeram. Né? Não, não. Tudo bem? Beleza? Era mais prático, tá certo? E posso falar também da medicina. Os egípcios tinham muito conhecimento da funcionalidade dos órgãos e dos corpos. Né? Eles não rasgavam uma pessoa à toa. Né? Eles rasgavam, abriam o corpo de um defunto para retirar os órgãos e mumificar o corpo, né? Levando em consideração, né, onde poderia se cortar, né, as causas e a consequência de tirar dado órgão. Eles tinham essa visão, né? Mas como sempre estou dizendo aqui para vocês, era uma forma de conhecimento prático, era sujar as mãos e fazer, era um conhecimento ligado à prática da vida, tudo bem? Eles não reuniram, né, todo o conhecimento deles num livro prático aqui. Toma aqui para você um livro nosso. Não, nada disso. O conhecimento ele se perpetuaria a partir dos hieróglifos, né, colocados nas tumbas, nas paredes, enfim, e nos tratados, né, feitos no papiro, que infelizmente, né, devido à funcionalidade prática do dia a dia, né, se perdeu. Né? Hoje o que nós temos dos egípcios são a cultura material arquitetônica, né, os templos, as pirâmides, as tumbas mortuárias, né, as joias, de fato, e o livro dos mortos. Né? Infelizmente, muita coisa, muito papel, por exemplo, muito papiro se perdeu. Tá certo? A concepção de um lugar que reunisse o conhecimento no Egito, isso só veio lá pela dinastia dos Ptolomaicos, dinastia grega, né? Lá pelo século II, século III, não, século 4, 3 a.C. Né? A Biblioteca de Alexandria foi uma obra financiada pelos Ptolomaicos, né? Os gregos que governavam o Egito nesse período. Tudo bem? Tá certo? Isso vocês vão ver com mais calma lá no 6º ano, tá? Então, a prioridade aqui, por enquanto, é entender essas nuances e, mais do que isso, essa importância, esse legado que essa sociedade deixou para todos nós, tá? É muito importante a gente levar em consideração que existia um credo organizado, né? Existia certas leis que deveriam ser seguidas, certos ritos que não poderiam ser cometidos de uma outra forma. Né? Não era só construir e deixar para ficar bonito para a posteridade, não, muito pelo contrário. Essas construções, como o Templo de Abu Simbel, que eu coloquei nesse PowerPoint, elas tinham
um feito artístico, né? Tinha uma missão artística, tinha, mas mais do que isso, tinha uma funcionalidade religiosa, tudo bem? Era de fato um templo, né? O local da morada, o local que poderia também ser de práticas religiosas de uma divindade viva. Tudo bem? Tranquilo? Então, dessa forma, eu termino com vocês essa aulinha sobre essas características culturais dessa civilização africana, né? Africana, sempre bom lembrar, Egito é África, tudo bem? Egito não é Europa. Foi uma sociedade africana, ok? Então, sempre bom a gente conversar sobre isso, né? Sempre bom a gente levar em consideração as contribuições culturais dessa sociedade milenar. Foi um grande império, né? Antes dos romanos, antes dos gregos, antes dos muçulmanos, os egípcios já estavam, do ponto de vista organizacional, cultural, já bem adiantados diante das necessidades do cotidiano, né? E isso, ainda bem, né, durou. E hoje a gente está discutindo uma sociedade bem antiga. Isso é importante para a gente ver o que nós temos deles atualmente, o que nós podemos fazer de igual, de diferente, o que nós aprendemos, né? Para isso que serve o estudo arqueológico, o estudo histórico, o estudo antropológico, forma o caráter das pessoas, tá bom? Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, né? E nos vemos nas próximas aulas, tá? Um abraço.